Olá a todos, eu sou o Herbert Gonçalves para o site Blender Web. No dia de hoje nós estaremos dando então continuação ao nosso tutorial anterior, onde eu comentava então sobre os elementos que compõem a cena padrão do Blender, onde nós vimos então a nossa grid, nós vimos a lâmpada e vimos também a câmera. Hoje nós vamos então prosseguir vendo os demais elementos que compõem essa cena. Bem, na parte inferior esquerda então da 3D View, nós temos este elemento que é formado por eixos nas cores azul, verde e vermelho, que nós chamamos então de eixo min. Eles correspondem então às coordenadas no eixo global, ou seja, ele sempre irá nos informar quais são então as direções do eixo Y, Z e X no ambiente 3D. Ao lado do eixo min, nós temos então a notação. Observem que ela é composta de dois campos, onde nós temos um algarismo e uma palavra. Então, esta palavra corresponde ao objeto selecionado. No caso, nós temos a câmera selecionada. Aqui vai aparecer então câmera. Se nós tivermos o cubo selecionado, a palavra vai ser cubo, e assim sucessivamente. O algarismo corresponde então ao quadro que nós temos aqui na timeline, ou seja, qual frame da animação nós estamos. Observem que nós temos o número 1. Se nós então avançarmos esta linha verde pela timeline, aquele algarismo então se altera. Na parte superior esquerda da 3D View, nós temos então estas palavras em branco, que correspondem então ao tipo de visão que nós estamos tendo na 3D View. Mais adiante, quando nós falarmos então sobre navegação, vocês vão ver qual é a utilidade prática então desta informação. Nós temos também esses sinais que ficam visíveis, já comentamos sobre os mesmos, ou seja, eles indicam que nesta região existe uma barra oculta, ou seja, na direita a nossa barra de propriedades e na nossa esquerda a nossa tool shelf. Este símbolo que fica na parte superior direita, em forma de triângulo, nós veremos adiante também, quando falarmos então sobre manipulação de janelas. Bem, agora nós vamos falar então sobre o nosso objeto, que no caso é o cubo. Notem que, junto a ele, nós temos então uma linha de sua volta na cor laranja. Esta cor indica então que o nosso cubo é o nosso elemento selecionado. Se nós selecionamos a câmera, ela também fica na cor laranja. Se selecionamos a lâmpada, o mesmo ocorre com ela. Bem, notem também que o objeto selecionado, ele contém então estes eixos nas cores azul, verde e vermelho. Este eixo é o que nós chamamos então de widget, gizmo ou manipulador 3D. Bem, esse widget ele tem então duas funções. Uma delas então é referente à orientação no espaço 3D. Nós podemos alternar então a forma de orientação deste objeto aqui no header da 3D View. Nós poderemos optar então entre global, que é as coordenadas gerais do espaço 3D, a local, que seria então as coordenadas do próprio objeto, e outras menos utilizadas, que são bastante específicas, que é a gimbal, a normal e a view. Bem, a outra função então do gizmo, como nós veremos adiante, ele serve também para manipulação do objeto, ou seja, através dele nós podemos movimentar o objeto, escalonar o mesmo, rotacioná-lo de uma maneira bastante precisa, quando fazemos então com auxílio de certas teclas de atalho. Mas isto nós veremos quando tratarmos então do assunto referente à modelagem. Você poderá também, a qualquer momento, desejando, ocultar então este widget ou revelá-lo. Para tanto, você pressiona a tecla Ctrl no teclado, mantém a mesma pressionada e em seguida então você pressiona Space. Para poder então revelar novamente, Ctrl Space. Bem, vocês viram que no header da janela de informação nós podemos então adicionar diversos tipos de objetos. No caso, o nosso cubo é um objeto do tipo mesh, ou seja, ele é uma malha. Como nós sabemos, este objeto geométrico, cubo, ele é composto então de três elementos fundamentais, que são os vértices, as arestas e as faces. Notem ainda que no centro do cubo nós temos então uma pequena esfera na cor laranja.
esta esfera que nós chamamos então de centro do objeto. Observe que esta esfera ela pertence então ao cubo e não ao objeto. Como nós observamos aqui, ocultamos o objeto e o centro permanece ali. As transformações que são realizadas no objeto, assim como a sua posição, é sempre definida então em função do seu centro. Quando do estudo de modelagem, então, nós veremos a importância do centro e também maneiras de poder trabalhar com ele e deslocar a sua posição. Bem, para inserirmos então um objeto, além de irmos no header da janela de informação, nós podemos utilizar o atalho Shift A. No caso, se você optar por um objeto tipo Mesh, então você pode optar entre plano, cubo, círculo, dentre outras opções. Vamos então inserir um outro cubo em nossa cena. Bem, como você observa então, este cubo entrou abaixo da nossa grid. Isto porque, notem este elemento em forma então de uma mira. Agora eu vou clicar aqui e ele vai se deslocar, ou seja, todas as vezes que você clica com o botão esquerdo do mouse, você reposiciona ele. Ele é o que nós chamamos então de cursor 3D. Ele serve então como referência. No local onde estiver localizado nosso cursor 3D, o nosso objeto será então inserido. No Blender, quando você vai selecionar então um objeto, note que você não seleciona ele com o botão esquerdo do mouse, assim como ocorre na maioria dos programas. Para nós selecionarmos um objeto, você seleciona ele então com o botão direito do mouse. Se você clicar com o botão esquerdo, você vai apenas deslocar o cursor 3D. Bem, vamos então selecionar o cubo que nós adicionamos que ficou abaixo da grade. Para tanto, então, nós clicamos com o botão direito do mouse sobre o mesmo. Agora, para excluir então um elemento, você pode utilizar a tecla Delete ou a tecla X. E em seguida, então, confirmar com o botão esquerdo do mouse. Aqui nós temos em destaque então os elementos que compõem um objeto 3D no ambiente do Blender, objetos estes que você poderá então estar manipulando. Nós temos então os vértices, as arestas e as faces. Notem que um vértice então ele é uma extremidade, um ponto e dois pontos desse unidos formam então uma aresta. Quando você une várias arestas, então você dá origem a uma face. E nós temos também o centro deste objeto. Bem, até aqui então nós já abordamos todos os elementos então que compõem a cena padrão do Blender. Nós vimos que selecionamos um objeto com o botão direito do mouse, que para excluir o mesmo basta utilizar então a tecla Delete ou a tecla X e confirmar com o botão esquerdo do mouse. Nós vimos que o botão esquerdo só faz então reposicionar o nosso cursor 3D. Agora nós veremos então como trabalhar com o cursor 3D e no próximo vídeo nós passaremos a falar sobre a navegação. Nós vamos utilizar aqui uma imagem de referência para que você possa observar como existem várias maneiras então de nós estávamos reposicionando então o nosso cursor 3D. Bem, nesta imagem então nós observamos que além de posicionarmos o cursor com o clique do botão esquerdo do mouse, nós temos então outras três opções. Bem, para tanto nós podemos vir então com o cursor do mouse no header da janela 3D View, no menu Object, localizamos então Snap, e aqui nós teremos 6 opções. Porém, observem que o Snap ele pode ser acessado então mediante um atalho, ou seja, basta que você mantenha o cursor do mouse sobre a 3D View e pressione Shift S. Dentre as opções do Snap aqui, as mais utilizadas serão então levar o cursor para a seleção e o cursor para o centro. Observem como o cursor está então à direita da grid. Nós vamos pressionar o cursor para o objeto selecionado. Agora nós pressionaremos então o cursor para o centro. Vamos tirar então o objeto dali. Aliás, vamos utilizar o atalho Shift S e cursor no centro. Você também pode levar então o objeto, no caso selecionado, para o cursor.
Outro atalho que nós poderemos utilizar também para centralizar o cursor, você pressiona a tecla Shift, mantém a mesma pressionada e pressiona então C. Mas como nós observamos, este atalho então ele modifica também um pouco nosso ângulo de visão. A outra maneira de manipularmos o cursor 3D é através então da nossa barra de propriedades. Para tanto nós vamos habilitar a mesma com a tecla N e observem que aqui nós temos 3D cursor location. Então você pode estar deslocando o cursor através dos eixos X, Y e Z. Bem, por hoje é isto que nós tínhamos então. Peço que vocês não deixem de comentar ao final do vídeo, mostrando suas dúvidas, sugestões e até mesmo críticas, pois o objetivo é sempre melhorar, por isso este feedback é bastante importante. Se gostou, clica aí que gostou para ajudar a divulgar o nosso canal, assine mesmo para ficar por dentro das novidades e até a próxima então. Um grande abraço a todos, nos vemos então no nosso quarto vídeo do nosso curso básico sobre Blender.